Mas vamos lá, bom dia. Hoje a gente vai lidar com justamente quando as coisas não funcionam, a ilustração perfeita. E a gente, eventualmente, tem dificuldade de lidar com as circunstâncias. Já teve no trânsito, alguém te cortou a entrada aqui, quando você entra em Barão, tem que virar à esquerda em direção ao Pague Menos, aí fica aquela fila impossível, você não consegue estar na fila há muito tempo, alguém vem pela direita, porque quer cortar caminho e corta bem na saída para virar, e você bufa, pensa alto e fala consigo mesmo, ou em voz alta, tá vendo? Dono da rua, você tá fazendo a retorno ali no Dom Pedro para vir aqui para Barão, tá aquela fila gigantesca, porque não tem mais o retorno ali no meio do caminho, e aí você tá na fila, alguém vem bem no finalzinho, entra, joga o carro na frente, chegou em casa depois de um dia cheio, viu tudo fora do lugar, as crianças gritando que nem malucos, falou com o cônjuge que não estava te ouvindo, estava no celular, foi tirar o sapato, tropeçou em alguma coisa, explodiu. Veio servir na igreja, o líder de área não te responde, o pastor sumiu, um voluntário faltou, o equipamento não funciona. Por um instante parece que todo mundo é aliado do inimigo. Delegou uma tarefa no trabalho, explicou bonitinho, a pessoa fez exatamente o contrário e no final do dia o culpado será você. Se você já passou por alguma dessas coisas, a internet cai na pior hora possível, não tem como responder, você tem que se virar, o seu filho faz birra no mercado. Se você já passou por alguma dessas situações hipotéticas e não reagiu bem, essa aula é para todo mundo, inclusive eu. Muitas vezes, quando tudo irrita, nada funciona, tem alguma coisa mais profunda dentro do nosso coração, e é para isso e para essas coisas que a gente vai olhar hoje. Deixa eu começar com uma pequena história também dessas que eu tenho certeza que a gente nunca passou. Fiquei parado no meio da sala de estar, de pijama, com os punhos cerrados, querendo dar uma bronca e deixar de castigo, quietas, em cantos diferentes, enquanto o caos tomava conta da minha casa, sem encontrar qualquer resistência. Eu estava bravo o suficiente para fazer a cabeça rolar e ter um ataque de fúria. Escolha a sua expressão favorita para ilustrar a ideia de perder o controle. E tenha certeza que eu me encaixaria perfeitamente nela. Aprendi com o passar dos anos que quando estou tão perturbado assim, há algo perigosamente errado comigo, independente da situação que eu me encontro. Os problemas em mim são maiores que os problemas ao meu redor. Portanto, antes mesmo de começar a lidar com os outros, tenho que lidar primeiro com as minhas deficiências. Também aprendi que preciso ser honesto com o que penso a meu respeito e não me enganar, considerando-me melhor do que sou. Naquela noite, encarei as primeiras interrupções noturnas com certa amabilidade, mas a graça que mostrei às 2 da madrugada desapareceu às 6 da manhã. Acordei de mau humor e sabia que havia uma boa dose de hostilidade lá no fundo do meu coração. Para completar, as crianças acordaram cedo, fazendo tanto barulho quanto podiam, tornando impossível até a simples ideia de voltar a dormir. Então, antes de soltar os cachorros, parei no meio da sala e orei silenciosamente. Pai, sei que o maior problema agora sou eu mesmo e não as crianças, embora eu não queira acreditar nisso. O que penso de verdade é que se essas crianças tomassem jeito e se comportassem, tudo ficaria bem. Por favor, me ajude. O que a gente vai começar aqui a pensar é a origem dos nossos problemas e das nossas irritações. Abre comigo, liga a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, dos versos 1 a 3. Tiago 4, do 1 a 3. Por favor. Vou abrir aqui também. Tiago 4, do 1 a 3, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Pergunta retórica. Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras, porque não têm o que pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Nesses versos aqui tem 3 palavras bastante interessantes. Os desejos são chamados de hedonon, ou seja, hedonistas, desejos que a gente frequentemente os quer, deseja para a nossa própria satisfação pessoal, ligado principalmente ao prazer. O objetivo é de encontrar em algum nível, a gente acredita que se alcançasse isso, ou fosse feito desse jeito, ficaria finalmente satisfeito. As outras 2 palavras são bem legais, polemoi e manhai, elas têm a ver com essas 2 diferenças que o autor Tiago aqui faz das nossas brigas.
A primeira se refere às disputas individuais, mas de grande contexto, principalmente a tradução aqui aparece como guerra. Aquele estado contínuo de hostilidade que a gente tem contra alguns dos nossos ou aqueles que a gente convive demais. Pense mais ou menos nos irmãos de José, que a Bíblia diz que não conseguiam falar com ele de forma pacífica. Quando eles viam José, eles já ficavam irritados. Pense naquela pessoa que quando abre a boca você tem preguiça de ouvir. Quando ela começa a falar, você já se sente incomodado. Quando dá um argumento que você não concorda, já... Senhor. A segunda aqui, Magai, fala sobre as tensões, principalmente de brigas mais individuais. Diz respeito a surtos e explosões específicas, mais de indivíduo a indivíduo em situações específicas. O ponto aqui do texto é que as nossas brigas, as nossas friezas, evitar as pessoas, as discussões, tem a ver com esse problema que vem de dentro da gente. E perceba, às vezes a gente passa a leitura uma vez só e perde alguns detalhes. Tiago aqui está perguntando de forma, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A pergunta dele é retórica, no sentido de, será que uma parte dos nossos problemas não tem só a ver com o que o outro está fazendo, mas com um problema que habita dentro de mim e de você? O entre vocês aqui merece destaque porque ele está falando com crentes. Na verdade, se a gente olhasse para as cartas do Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento são epístolas, mensagens, argumentos escritos para cristãos. Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e pensa sempre no outro, naquele que está crescendo na fé, o que precisa descobrir o que Jesus quer da gente. Mas o fato aqui é que Tiago está olhando para a comunidade, para os irmãos que ele conhece muito bem ali, especialmente em Jerusalém, e está dizendo, será que o problema não vem de dentro da gente e não do outro? Ou na verdade, ele está dizendo, o problema somos nós. Quando tudo irrita, nada funciona, significa também que a principal causa, não só dos nossos problemas, mas da dimensão que eles tomam, vem do fato que a gente não baixa a guarda. Que a gente se irrita muito fácil e se irrita porque quer alguma coisa que não percebe de verdade que deseja. É um problema, portanto, interno. As nossas brigas, as nossas discussões, a nossa falta de paciência, a nossa dureza tem a ver principalmente com desejos desordenados. Disputas que a gente entra em guerra não só para decidir ou convencer, mas para vencer. Eventualmente a gente associa, com alguma razão, depende da circunstância, com hormônios, com o momento, com demônios, genes ou necessidades básicas. Mas Tiago está dizendo que tem a ver com o meu e com o seu coração. O que é o argumento dele aqui é que a briga, o problema não começa na briga, mas com o desejo. Porque tem parte do que a gente quer que é simplesmente errado e não deveria existir. Segundo, a intensidade do que eu quero está errada. Eu quero demais agora. E terceiro, o momento é inoportuno. Não é que os problemas não são reais e que as discussões não deveriam acontecer. É inevitável. Se você convive com qualquer outra pessoa, você sabe, é impossível não discutir. E dependendo da nossa personalidade, é muito difícil deixar passar. Parece perder, abrir mão. Mas o ponto dele aqui é que, de novo, talvez não devesse querer. Segundo, a intensidade com a qual eu quero não deveria existir. E terceiro, talvez não seja para agora. A proposta bíblica é que a irritação surge porque a gente não consegue o que quer. Não é porque está dando errado, não é porque o outro não me escuta, mas é porque eu não consigo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com a perfeição que eu desejo. Tudo bem? Agora, a pergunta. Talvez seja interessante pensar aqui. Por exemplo, às vezes a gente, como a história conta aqui, eu que tenho um desejo por descanso, mas por que esse descanso não acontece do jeito que eu quero? Às vezes, na duração que eu gostaria, eu perco o controle. Eu permito que os meus desejos se tornem exigências. Nesse momento, eu assumo o papel de promotor e juiz. Eu tenho prontas acusações do porquê que isso não está acontecendo e deveria acontecer. A palavra de Tiago, no capítulo 4, verso 12, é que só há um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e faz perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? O problema é que nessa dinâmica da nossa irritação ou de tentar solucionar os problemas do nosso jeito, a gente assume o papel de dizer,
não está acontecendo e deveria acontecer. E você está errado porque não faz isso desse jeito, nessa hora, dessa forma. A gente faz uma espécie de golpe de Estado contra a autoridade de Deus, em que todo mundo deveria me servir. E quando não me serve e não faz o que eu quero, eu me irrito. Quando a gente assume esse papel de ser o sommelier da vontade alheia, faça isso porque eu quero e desse jeito, a gente lembra um personagem bíblico, que sempre tem acusações. Ele mesmo, Satanás. O fato é que nós somos, na melhor das hipóteses, legisladores imperfeitos. O que eu quero dizer com isso? A gente até pode ter razão, a gente até pode dar boas direções, mas se a gente acredita que sempre tem razão e que as coisas sempre deveriam funcionar do meu jeito, tem um problema sobre a forma como eu me vejo, em que eu deveria ser sempre obedecido ou que eu sempre tenho razão. Pergunta, por que pensar diferente disso ou não lidar com essa verdade bíblica, que eu sou o problema, que eu não deveria ser promotor nem juiz das situações, por que isso é um problema? Por que pensar ao contrário disso ou lidar com o fato de que eu sempre tenho razão é um desafio para os nossos relacionamentos? Vamos lá. Porque é ruim pensar que eu sempre tenho razão, que eu sempre estou certo e que as pessoas deveriam me servir. Se você nunca participou de uma aula comigo, legal, bem-vindo. Mas a gente sempre vai comentando e falando para que não seja um monólogo. Vamos lá. Por que é um problema pensar diferente disso? Estou lembrando daquele versículo, considerar os outros superiores. Ok. Parece ser o contrário isso. Sim. Eu me irrito porque as pessoas não me obedecem, porque eu deveria ser obedecido, certo? Claro. Que mais? Óbvio. Ele pensa contrário, maluco. Vamos lá. Por favor. Um aspecto interessante que Jesus sempre apontou, a gente cuidar da trave do nosso olho, ao invés do cisco do olho do irmão. Uhum. Essa autocrítica que nós deveríamos ter como constante na nossa vida, nos traz conflito que Jesus quis evitar. Sim. Sim, perfeito. Por algum motivo, que a gente poderia chamar de pecado aqui, porque a gente não lida com a possibilidade de estar errado, de não ter razão, de não precisava ser desse jeito nessa hora. Mais alguma coisa? Por favor. Você está em torno da sua própria vontade, então o egocentrismo está imperando, né? Uhum. Resultados práticos a gente vê na escritura de gente que pensava assim e que dificilmente nós gostaríamos de ser associados. Lembre de Roboão, herdeiro de Salomão. Ele tem a oportunidade de começar o reino e ele toma uma boa decisão. Vou ouvir conselhos de como eu deveria governar. E a Bíblia conta que ele vai passar no palácio e ouve alguns dos seus amigos que cresceram com ele no palácio. Ele pergunta, como que eu deveria governar? Eles respondem, diga para o povo que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do seu pai. Que alguma coisa do tipo, fala que você vai ser firme, que as coisas serão do seu jeito, para esse povo aprender que quem manda é você. Só uma tradução minha, Bíblia Viva, né? E ele pergunta para os sábios, que cresceram não, mas serviram com o pai dele. Ele diz, não, faz o contrário. Alivia os impostos. Começa devagar, mostra, prove-se que você tem autoridade, que você talvez não mereça o reino, mas que você pode ser um bom legislador. Roboão não tem dúvida. Ele escolhe ouvir aqueles que cresceram com ele, porque afinal, melhor assim. Nabal, Davi tem que fugir, porque está fugindo de Saul, ele protege algumas ovelhas e rebanhos de um homem chamado Nabal, que ironicamente significa insensato nas escrituras, e ele pede, eu já protegi os seus pastores, o seu rebanho, por favor contribua de alguma forma comigo. Nabal responde, eu vou dividir o meu pão, a minha água e a minha carne. Quem é Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, sempre muito sábio, diz, pronto, vai morrer todo mundo. E aí a Abigail, a mulher sábia, a primeira que exorta Davi, tal como Natan, diz, não, para que você vai cometer tal loucura? A gente tem Arão e Miriam, eles dizem, por acaso Deus só fala por meio de uma pessoa? Será que Ele não pode falar por meio de nós também?
A Bíblia está recheada de gente que sempre acha que tem razão e que se incomoda muito rápido com algumas coisas e que o resultado seria desastre ou foi desastre. O problema é que quando a gente se irrita com outro, a gente frequentemente esquece da imagem de Deus que habita no outro ser humano, ele sendo crente ou não. Liga a sua Bíblia, abre comigo, por favor, Tiago, capítulo 3, verso 9, ou Provérbios 14, 31. Alguém lê, por favor. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Esse foi, desculpa? Tiago. Provérbios agora, por favor. Alguém abriu? Tiago. Oprimir o pobre é ultrajar o Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Pronto. Os dois versos, para não faltar nem no Antigo nem no Novo, diz uma verdade só sobre qualquer outra pessoa em qualquer outra circunstância. Naquela pessoa habita a imagem conforme a semelhança de Deus. E a forma como eu trato essa pessoa, Provérbios faz essa equivalência, é como se eu estivesse tratando o Criador. Ou seja, eu não tenho direito e nem deveria me dar a liberdade de ser desrespeitoso, no nível mais simples e mais básico das relações, com qualquer outra pessoa. Porque ela é a imagem de Deus. Eu não poderia ser injusto, eu não deveria oprimir de variadas formas, inclusive financeiramente, mas principalmente também, eu não deveria humilhar, esmagar e desrespeitar qualquer outra pessoa, porque aquela pessoa tem e ela não perde de forma alguma, em momento nenhum, a imagem conforme a semelhança de Deus. A pergunta que eu poderia e deveria me fazer é: em que momento eu deixei de ver a outra pessoa como alguém que deveria ser amado e passei a enxergá-la como um obstáculo a ser removido ou esmagado? Quando foi ou por que eu acredito que eu posso fazer ou falar qualquer coisa porque eu tenho razão? Os versos que a gente leu aqui no comecinho do capítulo de Tiago, 4, diz que as nossas orações impiedosas afastam as bênçãos de Deus. Algumas coisas não acontecem e as pessoas também não fazem aquilo que eu tanto queria porque eu simplesmente não oro. Ou oro mal. Perceba, a gente se irrita muito uns com os outros porque não consegue convencer e nem mover a vontade do outro. Mas o problema principal também é porque eu acredito que eu consigo fazer. Não é tanto o nosso objetivo aqui nessa manhã falar sobre como funciona a oração, mas esse talvez seja um dos maiores mistérios bíblicos, mas também verdades absolutas. Tem coisas que acontecem porque a gente ora e tem coisas que não acontecem porque a gente não ora. Mas Daniel, como que a gente equilibra a soberania de Deus e a responsabilidade e a verdade humana? Estamos há 2000 e tantos anos nessa discussão. O que eu posso afirmar biblicamente com tranquilidade é o que Tiago diz. Tem coisa que acontece porque a gente ora, tem coisa que não acontece porque a gente não ora. E quando ora mal. Tudo bem? O problema é que a gente confia demais nas nossas forças de fazer ou outro fazer, para usar um neologismo maluco, e não naquele que um Provérbios vai dizer que tem poder para mover a vontade do rei e o curso do rio, que são as duas maiores forças inconvencíveis que um judeu médio conhecia: a natureza e o rei. Quem consegue mover o curso de um rio na Judéia de 1000 anos antes de Cristo? Quem consegue convencer o rei Salomão que ele não deve casar de novo? Deus. Mas porque a gente quer convencer, fazer e obrigar, a gente esquece daquele que só ele, na verdade, tem poder para fazer alguma coisa desse tipo. A gente não tem o que Deus quer porque a gente não pede para ele fazer. Também. Não quer dizer que também que só se eu orar vai acontecer tudo que eu peço, né? É uma inverdade, uma imprecisão, melhores hipóteses, bíblica. O fato é que a gente fica paralisado dos próprios desejos egoístas e esquece de confiar naquele que tem de fato poder para fazer diferente. Não só em mim, e talvez caiba perceber das nossas orações, será que isso deveria acontecer?
Será que a minha vontade deveria ser feita desse jeito, nessa hora, por essa pessoa? Tiago diz e nos ensina que a gente pede mal para a satisfação dos nossos desejos egoístas, ou hedonistas, como estaria ali mais no texto. Para satisfação pessoal, para se sentir mais completo ou, sei lá, obedecido. A gente pede demais por mais tempo, dinheiro, energia, para fazer coisas que só eu quero, que talvez estejam muito distantes daquilo que Deus quer fazer, não só em mim, mas no meu meio. O fato, abre comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 25. Alguém lê, por favor, a gente vai fazer um breve exercício aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 25. Alguém lê, por favor, Gálatas 5, 19 a 25, rapidinho. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pergunta, pensando no tema, nosso tema aqui, brigas, disputas, discussões, desentendimentos, o que esse texto, ou as obras da carne, qual que é a relação entre as duas coisas? Quando a gente olha para essa lista, qual que é a conexão que a gente vê aqui? Quantos ou quais dos itens que aparecem aqui tem a ver com problemas, brigas e discussões? Vamos lá, olha para o texto. Diz um e por quê? Isso tem a ver com brigas, por quê? Vamos lá. Rixa. Discórdia. Briga. Que mais? Próximo. Inimizades. Inimizades. A gente não se gosta porque nós somos pecadores. Não é à toa, não é só por química, preferências e gostos. É uma disposição natural nossa, por enquanto. Que mais? Egoísmo. Eu quero as coisas do meu jeito nessa hora. Mais, próximo. Ira. A gente se incomoda muito rápido. Com pouca coisa ou com muita coisa muito rápido. Próximo. Inveja. É o pecado não confessado, né? Quantas vezes você ouviu um irmão dizer: eu estou com inveja de fulano de tal? A gente não percebe, não assume e nem se arrepende. Próximo. Egoísmo. Óbvio. Próximo. Facções. A gente cria divisões sem motivo. A gente se mata por torcida de time. Proibido falar de futebol. Próximo. Imoralidade sexual, cara. Se o cônjuge descobre, dá pau. Sim. Que mais? Mais algum? Mais da metade dos itens das obras da carne tem a ver com algum aspecto de conflito interpessoal. Mais da metade da lista que o Senhor, na sua sabedoria e soberania, inspirou os escritores bíblicos a escreverem 50 anos, por aí, 150 anos, tem a ver com isso. O fato da gente brigar tanto por tão pouco ou por muito, muito rápido tem a ver com o fato do mal que habita em mim e você indistintamente, sendo crentes ou não, independente do tempo de igreja. E quando a gente vai para o fruto do Espírito, é interessante, que a obra da carne é alguma coisa que a gente faz. O fruto do Espírito é alguma coisa que Deus faz na gente. É como se fosse automático, e aquilo que a gente permite que Deus faça em mim e em você. Algumas conclusões que eu tiro desse texto. Primeiro, a forma como eu lido serve como medida de maturidade. Ser alguém ou brigar muito irritado, ela não faz. Diz respeito à minha trajetória, caminhada e etapa que eu estou na minha vida cristã. Segundo, pessoas briguentas são pessoas imaturas. É lógico, a gente briga o tempo todo, toda hora, por muita coisa. Mas é mais sobre um estado de espírito, uma constante,
do quanto que eu me irrito rápido. Conflitos revelam quem está governando naquele momento. Não é ser crente, eu não vou perder a salvação, nada disso. Mas é quem me governa nessas horas. A minha carne ou o Espírito de Deus? O alvo não é só ficar mais calmo, mas amar menor. É possível perfeitamente ter muito conhecimento bíblico, mas pouca maturidade no lidar com outras pessoas. Perceba aqui que não tem a ver também com questão de temperamento. As reações, a forma como a gente lida com as coisas, são um termômetro da nossa maturidade. Maturidade não é só não explodir. Você, dificilmente, na nossa convivência ao longo dos anos, você não vai me ver, muito provavelmente, levantar o tom de voz. Vai ser muito difícil falar mais alto. Mas não quer dizer que eu não seja insensato, grosso. Às vezes a gente se engana, não, eu não me irrito, eu sou maduro. Não, as palavras também são insensatas. O jeito, a Rebeca está aqui, pode perguntar para ela. O fato de a gente ser calmo na nossa grosseria não quer dizer que está sendo maduro. Próximo, espiritualidade e trato tem a ver com... A espiritualidade e trato com pessoas são inseparáveis. Gálatas aqui amarra isso. A vida do Espírito aparece justamente nos momentos e com as pessoas das quais eu costumo me irritar. São coisas sinônimas nesse aspecto. E os conflitos viram oportunidades para discipular. O objetivo não é sempre remover o problema, mas tratar corações e as pessoas as quais estão envolvidas. É pedir para que o Espírito produza um novo fruto em mim. Não é tanto sobre o que eu tento fazer, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, como o Senhor Jesus Cristo disse. Mas caminhar e invocar o poder e a presença de Deus para que faça em mim um novo jeito de reagir, construir e responder. Alguns mitos sobre as nossas irritações, que você já ouviu ou até eventualmente já falou, que a gente precisa aliviar, ventilar. Então a ira ela é neutra quase sempre. O que eu preciso é deixar passar, soltar, porque senão eu vou passar mal. Então vale gritar, descarregar, socar a almofada, alguma coisa desse tipo, para deixar a energia ir embora. O importante é não guardar. Não é a perspectiva bíblica sobre isso. Por que isso é um problema? Porque eu acho que é uma coisa que eu posso simplesmente... Não tem a ver comigo. Não é quem eu sou. O problema não sou eu. Eu tenho que libertar e liberar isso. Trata a ira como energia neutra. Que até pode ser em algum nível incômodo, mas a minha reação dificilmente será. A Bíblia manda não só não explodir, mas não permitir que a ira nos domine. Tiago vai dizer não dar lugar ao diabo. A gente deveria não só ficar em silêncio, mas usar a boca para edificar. O caminho precisa ser da confissão e na mudança. Entender a ira como um elemento diferente de mim. Então, eu fiquei incomodado, tomou conta de mim, não tinha mais nada que eu não pudesse fazer. Como se eu não tivesse outra opção, senão ter explodido. Mais forte, que foi muito difícil, a discussão foi muito grande. Não, isso é reflexo e sinônimo da dureza que habita em mim. É como se a ira ou o meu incômodo fosse um ente à parte. A raiva veio, então eu não consegui me segurar. Não. É reflexo, de novo, do mal que habita em mim. Parece que existe um monstro em mim. Mas não sou eu. É minha responsabilidade diante de Deus e dos homens, a sabedoria bíblica, e encontrar esses bons caminhos. Para a Bíblia, a ira não é um objeto diferente, distante, mas uma possibilidade de responder em maturidade. O desafio ou acreditar que o problema é o outro. Então, o mundo seria um lugar melhor se as pessoas fizessem o que eu quero. Se os meus filhos, cônjuge, colegas, irmãos de igreja mudassem, eu estaria tranquilo. Porque no final do dia, quem errou foi Deus, que não fez mais gente parecida comigo. Mas eu acho que essa é uma coisa que a gente pensa no silêncio da noite. Que tudo seria mais fácil se todo mundo concordasse comigo. Porque certo sou eu. Tiago diz o oposto. As contendas e as brigas vêm das paixões que guerreiam dentro de mim. O pecado do outro é real.
E as pessoas não são melhores nem piores que eu. São todo mundo aqui, todo mundo é pecador. Mas o fato de que eu também sou parte do problema não desaparece. O conflito nunca é só o ele, tem a ver como eu de novo respondo. O outro pode ter 90% de culpa até, mas ainda assim eu sou responsável por pensar em mim. O que Deus está revelando sobre mim ou em mim nessa circunstância? Eventualmente a gente pode capitular na prática. Pensar, não tenho o que fazer, eu sou assim. Mas o ponto todo das Escrituras é esse. Deus nos salva onde nós estávamos para nos tornarem pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. É ser liberto justamente de quem eu sou. Vamos para o intervalo? E a gente já volta. Então a gente parou aqui alguns mitos sobre as nossas irritações e incômodos. O primeiro, essa capitulação prática de não tenho o que fazer, eu sou assim, eu sou estourado, eu sempre fui briguento, eu já tentei mudar, não tem jeito. E eu vou concordar com você, não tem jeito. Você não vai mudar. Baseado na nossa capacidade, nossa força de vontade, porque eu quero, nós não somos capazes nem de resistir ao segundo, terceiro pedaço de pudim. Quanto mais mudar, mover a nossa vontade, alguma coisa que é profundamente espiritual, que historicamente foi alimentada, que além de um vício, já se tornou talvez até um traço de personalidade aceitado. É por isso que, de novo, a gente precisa, e não só precisa, depende do poder. Tem um lugar aqui e um aqui do lado do Rafael, se quiser. Estão separados, desculpa. A gente não consegue sozinho, não tem jeito, não dá. É por isso que, deve estar aqui em algum lugar, Efésios, capítulo 4, vai dizer que a gente deveria permitir ser cheio pelo Santo Espírito. Não atrapalhar esse processo dele de nos mudar e moldar. É a gente que resiste porque acredita que não tem jeito, que não precisa fazer ou que não é tão ruim assim. A gente precisa, a gente vai entrar aqui, meditar sobre o nosso problema, descobrir a razão dos nossos conflitos. Dizer que não tem o que fazer é deixar de acreditar no poder do Evangelho. A gente acredita não só no poder da reconciliação, de juntar, reunir, pacificar situações conflituosas, mas de Deus refazer intimamente, profundamente qualquer um de qualquer coisa. E o próximo aqui, se eu não fizer nada, nada acontece. Então eu faço isso desse jeito, respondo assim, porque esse é o único jeito da pessoa perceber ou fazer. E se eu não fizer, o que adianta? Não é verdade. A gente se irrita muito também porque acredita no fundo que depende de mim e de você para que as coisas aconteçam. Se eu não for firme, se eu não der a bronca, se eu não levantar a voz, se eu não falar grosso, se eu não for desrespeitoso desse jeito, não vai acontecer. Não é verdade. Porque eu estou atribuindo poder e eficácia à carne, à minha capacidade, e estou, no certo aspecto, permitindo que o mal dê, de fato, a última palavra. Eu e você podemos invocar, inclusive, o santo juiz e vingador. Quando não houver mais jeito com aquela pessoa que é profundamente difícil e complexa, lembre-se, Deus diz, a vingança pertence a mim. O que quer dizer? Não faz, deixa comigo. Porque melhor do que você, inclusive, sou eu. Não é você que tem que punir. Não é você que tem poder para mudar. Sou eu. Descanse em mim. Clame a mim. Não depende de mim e de você mudar as pessoas ou fazer com que as coisas... A gente se irrita porque acha que precisa. E quando descobre que não consegue, fica bravo mais uma vez e de novo. Deus diz, a vingança pertence a mim. O que muda as pessoas é a palavra aplicada com amor, verdade, firmeza e paciência. Confie no Senhor que tem poder para mover o curso dos rios e o coração dos reis. E se assim Ele não fizer, tudo bem também. Porque Ele vai usar essa situação para nos mudar, nos moldar em gente mais parecida com Jesus. A gente acredita que a nossa ira, nosso incômodo é sempre justo, que a gente sempre tem razão, que o meu ponto de vista é o correto, que, portanto, eu concluo que a minha reação também.
E aí eu tenho um passe livre para fazer o que eu quero. O problema aqui é que isso mistura verdade com orgulho. Ou a minha percepção da verdade com orgulho. De que eu tenho razão, que portanto então eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai me aprovar. É um mito da autojustificação. Eu até falei certo, mas talvez o jeito não tenha sido melhor. Então está tudo errado também. Ter razão não significa e nem me protege de qualquer outra coisa. E por último, não é tanto a nossa perspectiva. Alguém diria que não tem problema se irar com Deus. Deus aguenta, então eu posso falar com Ele de qualquer jeito. Deus nos convida nos Salmos a ser transparentes e honestos sobre as nossas emoções. Os Salmos de lamento estão aí para isso. O Senhor se esqueceu de mim, de onde vem o meu socorro. Mas é preciso lembrar que quando a gente fala com Ele, pensa sobre Ele, lida com Ele, não está falando com qualquer um que, portanto, deveria se relacionar com Ele de acordo com essa perspectiva de que Ele merece respeito, que as palavras que eu digo a Ele precisam ser escolhidas. Uma verdade bíblica em que a gente concorda: pessoas são difíceis e frequentemente insuportáveis. Abre comigo Êxodo capítulo 32, os versos 1 a 14. Êxodo 32, do 1 a 14. Diz assim, essa história é bastante conhecida. O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e das suas filhas e tragam a mim. Todos tirem seus brincos de ouro e levaram Arão. Ele os recebeu e fundiu, transformando num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Esse texto é interessante, já entramos nos detalhes. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios em comunhão. E o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa desviaram daquilo que eu ordenei, fizeram ídolo em forma de bezerro, e curvaram-se diante dele, e ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tendo visto que esse povo é obstinado, ou de dura cerviz, dependendo da sua tradução, deixe agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a sua ira contra o seu povo, que tirasse do Egito com grande poder e forte mão? Porque, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que eles os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende o teu fogo da tua ira, tem piedade, não traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos de Abraão, Isaque e Israel, e os quais juraste por ti mesmo: farei com seus descendentes, serão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda a terra que prometi, e que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Tem vários detalhes aqui que a gente não vai entrar, inclusive o fato, ou essa presença da palavra se arrepender de Deus aqui, mas o fato é que enquanto Moisés estava com Deus recebendo as tábuas da lei e conversando com ele de como organizar aquele povo, o líder, o vice-líder irmão de Moisés, decide, juntamente com o povo, de que eles demoraram. E na percepção deles, Deus não está fazendo o que eles gostariam, do jeito que eles gostariam, no timing que eles preferiam. E porque Deus e Moisés demoram, eles decidem fazer um bezerro de ouro, ou um novo Deus, ou uma representação falsa do Deus verdadeiro. Você pode escolher o caminho que você preferir. E diante disso, Deus naturalmente se ira e decide puni-los, destruir Israel. Eles aqui são profundamente ingratos. Deus os sustenta por 400 anos, sendo escravos de um povo estrangeiro que matava, como você pode lembrar da história de José, que torturava, que tratava como objeto. Eles não aguentam esperar alguns dias. Moisés desce e encontra um povo que rejeita a liderança dele e despreza Deus.
Perceba que a reação de Moisés aqui, diante dessa circunstância, diz, juntamente com Deus perceber o absurdo que se acontecia ali, ele tem uma atitude diferente. Ele não diz tal como Adão, tá vendo? Esse povo que tu me deste. Ele diz, não, Senhor, não destrói. Não foi o Senhor que libertou. Não foi o Senhor que prometeu fazer dos patriarcas um grande povo. Moisés aqui amava mais a glória de Deus e a palavra dele do que o próprio sossego. Ele sabia que o povo era difícil. Tinha provas disso, né? Ele mais do que ninguém. Lembre-se da história de Êxodo. Ele diz, não. Ele se coloca, tem um texto interessante que diz assim, procura-se intercessores. E aí explica nessa perspectiva essa história. Ele se coloca entre o povo e Deus e diz, Senhor, perdoa. Senhor, vamos de novo. Senhor, me ajuda a liderar esse povo. Ele se coloca nessa posição de ser o intercessor. Nós não deveremos suportar as pessoas difíceis porque elas merecem, mas foi o que Deus fez, mas porque foi o que Deus fez comigo e com você. A principal medida que a gente deveria ter é ser exatamente como aquele quem nos salvou. Ser esse intercessor em favor das pessoas difíceis no meio das situações complexas. Moisés, ele sabe que a situação é difícil, que o povo é complexo, mas ele se coloca nessa brecha, para que o caráter de Deus brilhe nessa situação, inclusive através deles. Moisés até vai falhar várias vezes depois, e uma delas maior, mas a decisão nessa situação de ver a complexidade e o problema e a dureza de coração deles, fala, Senhor, perdoa. Eles são difíceis. O texto diz que eles são obstinados ou de dura serviço, que é uma expressão que aparece ao longo de todo o Antigo Testamento, por fato de que eles não dobram o pescoço, né? Dura serviço. Eles não se curvam, eles não se rendem, eles sempre pensam que estão certos, eles reclamam de tudo. O Senhor manda pão doce, reclama que tem muito pão doce, manda carne, reclama, quer voltar para o Egito, porque que saudade do Egito, lá a gente era bem tratado. Deus, sendo quem é e sabendo das reclamações que já tinham sido, daquelas que viriam, diz, tá bom, vamos lá. Se Deus, que é Deus, que tinha razão para destruir tudo, se Moisés, que conhecia aquele povo e sabia do que tinha sido, do que seria um pouco ainda, se coloca nessa posição, e esse texto é preservado para mim e para você, é porque ele nos ensina que a primeira medida e primeira direção que a gente deveria ter quando a gente se irrita é, Senhor, me ajuda. Me usa. Perdoa, tal como os mártires. Eles não sabem o que fazem. É bem verdade que Jesus é um intercessor que nunca falha também. Ele se colocou entre a ira de Deus e a gente. 1 João vai dizer que ele é o advogado junto ao Pai. Mas que seria, e aqui é interessante, né? Ele não é o mediador nesse sentido. Ele não está entre as duas partes dizendo, qual que é o seu argumento? Qual que é o seu? Vamos construir aqui o meio do caminho? Não. Ele tem um lado. O nosso. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele reconhece as nossas durezas e diz, vamos lá. O nosso chamado, portanto, como cristãos imitadores de Cristo, ou pequenos cristos, não é nada além disso. Prefigurado em Moisés, mas perfeitamente representado em Cristo. De quem olha as dificuldades, toma as dores e diz, vamos lá de novo. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Cristo Jesus, Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou, se sacrificou, decidiu fazer tudo isso, quando nós ainda éramos insuportáveis. E não é que a gente passou a ser merecedor depois também, essa não é a perspectiva bíblica, lembre-se disso. Mas ele permanece como um advogado junto ao Pai. Que se é para tomar um lado, que seja do outro. A gente pode olhar e ver como Cristo nos suportou e permanece suportando para suportar o cônjuge, o filho, o colega de trabalho, que é, para todos os efeitos, biblicamente falando, insuportável. A questão não é passar uma régua, fingir que não é difícil, ignorar o problema, é dizer, não, é ruim mesmo. É chato, é péssimo, eu não consigo. Mas começar primeiro
se reconhecer e perceber que o nosso chamado nesses aspectos é ser intercessor. Gente que confia em Deus para capacitar a refazer essas circunstâncias. Eu vou pular aqui por uma questão de tempo, se sobrar, eu leio. O papel das Escrituras, dos nossos conflitos e dos nossos problemas. Primeiro, ela serve como espelho. Como o Tiago já começou aqui a nos ensinar no capítulo 4, ela revela o problema que existe em mim e no mundo. Abre, por favor, em Tiago, capítulo 1, verso 23, que completa muito bem o que a gente leu no capítulo 4. Alguém lê, por favor. Tiago 1, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Tiago está nos ensinando, inspirado por Deus, não desperdice o privilégio de conhecer as Escrituras. Elas servem também e principalmente para descortinar o nosso coração e fazer a grande pergunta para a nossa manhã aqui: o que eu estou amando mais do que Deus ou no lugar dele nesse momento? O que essa situação, não é que ela mostra que está errado, que está me incomodando, mas por que isso me incomoda? Quando a gente lê, por exemplo, o primeiro capítulo de Jonas, que ele decide fugir de Deus, a gente vê por várias vezes, pelo menos umas 4 ou 5, se eu não estou enganado, ele repete: Jonas fugindo de Deus. Jonas fugindo de Deus. Jonas fugindo de Deus. A gente lê o texto e fala: que maluco, ele está fugindo de Deus. Imagina falar uma coisa e fazer outra, porque ele diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. E a gente olha para o texto e diz: nossa, que maluco. Imagina falar uma coisa dessa. Dizer que ama a Deus e fazer o contrário. Que tipo de gente faz isso? Entendeu? O que Jonas está fazendo, o autor bíblico está fazendo, o que as Escrituras fazem entre Gênesis e Apocalipse. Elas servem como esse grande espelho reflexo dos nossos corações para revelar de fato o que habita na gente, às vezes de forma sutil, tal como Jonas leve, às vezes de forma específica e clara, como Tiago capítulo 4. Não são as paixões que guerreiam dentro de vocês. E o que ele está dizendo basicamente e claramente? O problema também somos nós. O espelho não mostra quem a gente quer ser. O espelho mostra quem nós somos no calor do momento. Revela qual que é a nossa exigência idólatra. Qual que é o pecado que eu estou me agarrando, que eu faço e tento forçar que todo mundo ao redor se adeque. A exortação de Tiago aqui: não seja como o insensato, que vê o espelho, ou tem acesso ao espelho, e logo se vira e esquece tanto do que ele ensina quanto o que ele mostra. Não seja aquele insensato que se sente mal, reconhece que não está bom. Isso. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra tem poder para discernir, separar juntas e medulas, alma e espírito, que não é tanto sobre ensinar quais são as partes do corpo humano, não é uma aula de anatomia, mas sobre o poder da palavra. Que ela tem poder para mostrar como as coisas funcionam, como elas deveriam ser e, de fato, como as coisas estão erradas. Em uma briga, nós somos especialistas em esconder os nossos motivos reais, nós somos excelentes explicadores. Mas o convite das Escrituras é olhar para dentro, para mais fundo, de fato, o que nos motiva. O conflito, ele é uma casca. O problema real, como a gente tem aprendido aqui, são os pensamentos e as intenções do coração. Aqueles que só Deus tem poder para discernir. A gente olha para aquela palavra muito bonita de quando Samuel está descobrindo quem será o eleito de Deus para ser o novo rei, que seria Davi, e Deus diz: eu não sou como homem, eu vejo o coração. E a gente olha para esse texto e fica tranquilo. Não, Deus é bom, ele é muito bom, né? Muito diferente. Mas esse é um versículo que na verdade é um filme de terror. Porque se eu vejo o versículo desse e diz que Deus não é como homem, que vê o coração e me sinto em paz, eu tenho uma visão bastante equivocada sobre mim mesmo, porque eu estou dizendo: Deus vê o meu coração e ele fala: muito bom. Acho que não é a melhor perspectiva sobre mim e você e os nossos desejos. Portanto, a gente deveria usar da palavra e permitir que a palavra revele para mim e para você quais são de fato as nossas intenções.
É se perguntar por que eu fiquei tão bravo e que eu queria tanto para ficar tão bravo. Às vezes, porque o nosso coração é enganoso e a nossa visão bastante deturpada sobre nós mesmos e os nossos motivos, cabe conversar com pessoas. Cabe estar nessa dinâmica, não coloquei aí, mas sempre procurar estar envolvido numa dinâmica Timóteo e Barnabé, em que ilustrativamente nós somos Paulo. Barnabé foi quem pegou Paulo pela mão e falou, vem, no comecinho da carreira ministerial dele, em que ele se apoiou, e é interessante, em Atos, eu não vou lembrar certinho o capítulo, mas parte considerável de Atos é sempre Barnabé e Paulo, depois passa para Paulo e Barnabé e depois passa para Paulo. Tem uma jornada, um crescimento de aprendizado, de discipulado. Alguém que eu e você conhecemos, confiamos e é um irmão ou irmã madura na fé. Gente que talvez não seja o meu melhor amigo, necessariamente, que eu chamo para ver um jogo de futebol, mas que eu tenho liberdade para perguntar e explicar e que é independente o suficiente para olhar no meu olho e dizer, acho que você está errado. É cultivar esse tipo de relacionamento dentro da igreja. E acho que a gente pode ter diferentes tipos de amigo para diferentes tipos de ocasião. Perfeitamente. Mas é importante que a gente se envolva e permita estar envolvido nesse tipo de relacionamento. Gente que conhece as escrituras o suficiente e que tem liberdade comigo o suficiente para dizer, o problema é você. Porque se todos os meus conselheiros, ou a maioria esmagadora deles, é gente que dá um tapinha no ombro e fala, fica firme. Você está certo, o problema é outro. Não é que não é um bom conselheiro necessariamente, não é que não é cristão necessariamente, mas que talvez está faltando esse tipo de pessoa na nossa e na minha vida. A palavra também tem essa função de ser lâmpada, guiar o nosso caminho. Abre, por favor, em Salmo 119, 105. Alguém lê, por favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem. É importante lembrar que a lâmpada, a lanterna, só funciona e só serve para quem sabe usar uma lanterna. Para que as escrituras de fato conduzam o nosso caminho, mostrem por onde a gente deveria ir, é preciso conhecê-la de fato e, mais do que isso, meditar o suficiente para encontrar nas escrituras as boas direções. A gente precisa e deveria procurar estar envolvido em dinâmicas e momentos em que nós somos expostos às escrituras e que elas nos ensinem de fato. É ter essa postura ativa de meditação. Senhor, o que significa isso na prática? Quando que eu juro que... Quais são as situações que eu mais me irrito? E o que a sua palavra tem a ver com isso? Tem um autor que eu gosto bastante, que eu vou citar no final. Ele escreve de forma meio confusa, mas eu gosto dele bastante, Dallas Willard. Ele diz que quando a gente frequentemente lê Mateus capítulo 28, versos 18 a 21, a chamada grande comissão, existe também uma grande omissão. Porque o mandamento é claro, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, e a gente meio que fica nisso positivamente, falar da palavra de Deus. Mas esquece de uma segunda grande ênfase que está lá, que é ensinando-os a obedecer tudo que tenho falado. Ou seja, parte da missão é ensinar, mas também fazer as coisas que as Escrituras nos comandam. Não só, mas também reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, o fato dele nos salvar, refazer e redimir, mas a partir disso começar a ter as escolhas e as atitudes transformadas por ele. É fazer mais ou menos como Deus faz com Jonas no final do capítulo. Ele pergunta para Jonas, Jonas, é razoável a sua ira? Jonas está incomodado por duas coisas. Ele briga com Deus e diz, eu sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, que se ele se arrependesse, o Senhor perdoaria. E está bravo com Deus, brigando com Deus porque ele é bom. Imagina, ficar bravo com Deus porque ele está abençoando outra pessoa. E aí ele fica bravo. E o segundo ponto é que ele fica bravo porque a planta morre, né? Ele fica mais bravo que a planta morre do que com... Ele fica bravo que a planta morre e ele fica bravo que Deus perdoa. Não mata as pessoas. E aí Deus pergunta, é justo a sua ira? Mas perceba, é preciso que Deus pergunte para Jonas se é justa a ira dele, para que
tem a chance de meditar sobre o fato da ira dele talvez não seja justa. Ou seja, eu preciso ouvir a voz de Deus, entrar em contato com Ele para ouvir algumas perguntas desafiadoras sobre mim mesmo e as minhas convicções. Porque sozinho, eu e você, sempre vamos pensar que a gente tem razão, que errados são os outros e que os meus sentimentos, decisões e percepções estão corretas. Independente da nossa trajetória cristã, tempo de igreja e quantos versículos a gente tem decorado. Porque o nosso coração é enganoso. E isso não muda até que nós sejamos plenamente e completamente refeitos pelo poder de Deus quando estivermos na eternidade ao lado dele. O Evangelho é essa ponte de graça, porque a gente tem duas coisas muito desafiadoras. Primeiro, perceber o nosso engano. Segundo, descobrir as boas direções. Mas, de novo, sozinho a gente não consegue fazer. A gente precisa dessa mensagem que diz, vamos lá. Sem o Evangelho, o espelho leva ao desespero. Porque eu perceberia que eu sou ruim mesmo. Só com a lâmpada a gente teria um fardo impossível de carregar, que é tentar fazer as coisas pelas próprias forças. Com o Evangelho, com a boa graça, a mensagem do Senhor, nós somos capacitados a fazer diferente. Filipenses capítulo 2, verso 13 diz, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Não é só sobre uma questão de percepção, tem um problema. Não é só sobre também a percepção de por onde ir. É sobre invocar e convocar o poder santo de Deus para refazer em mim e fazer em mim o certo. Por que eu não consigo ser paciente, mesmo querendo ser paciente? Mesmo depois de orar para ser paciente? Porque sozinho eu não consigo. Eu preciso meditar, reimaginar a vida a partir disso. Permitir que o Santo Espírito me refaça de novo e mais uma vez. Não permite, inclusive, que depois de um encontro tipo esse, uma pregação mais dura, eventualmente a gente diga, não tenho o que fazer, eu não consigo, não dá mais. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não é que não tem importância ter errado, tem. Né? Mas assim, vamos de novo. Miqueias capítulo 7, verso 12, talvez, depois você confere aí. Vai dizer que Deus pega as nossas iniquidades e joga nas profundezas do mar. Ele esmaga, pisoteia e joga na profundeza do mar. Ou seja, depois que eu peço perdão, depois que eu reconheço o meu erro e clamo por ajuda dele, começa de novo, do zero. Não se martirize por aquilo que Deus já perdoou. Não seja mais justo que ele. Se ele não considera mais, eu também não preciso. Agora algumas perguntas sobre as nossas situações difíceis nos nossos últimos minutos. Primeiro, qual é a situação? O que aconteceu de fato para que eu ficasse tão incomodado? Descreva com uma câmera de segurança. Então, eu estou irritado porque uma toalha ficou no chão de novo. Porque eu estava fazendo um retorno aqui para a igreja e furado lá na frente depois que eu peguei uma hora de fila. Segundo, como que eu reajo? Quais têm sido as minhas reações exatas? Quais são os meus pensamentos automáticos que eu tenho? Agora, sem nenhum juízo de valor, apenas escrevendo. Só eu me importo com as coisas. Esse povo é responsável. Eu fico irado, tenso, triste, me sinto desrespeitado, tenho vontade de fugir, de enfrentar. Quais são as obras da carne que eu pratico nesses momentos? Eu afasto as pessoas, eu crio grupos que excluem, eu me iro. Eu sinto inveja daqueles que não têm esses problemas que eu tenho. Mais ou menos como... Vocês já perceberam que as minhas referências eu preciso olhar com calma depois, né? Porque não está aqui no programa, eu vou citando. Salmo 71, 81, 73. Em que ele está com inveja dos ímpios, ele diz, Senhor, os ímpios que não conhecem a Deus, eles não ficam doentes, os negócios deles prosperam, eles falam contra o Senhor e fica tudo bem. Eu acho que as pessoas conseguem se virar na vida sem Deus, conseguem prosperar, mas não é exatamente assim, né?
Eles ficam doentes, a saúde deles não é perfeita, nem tudo dá certo sempre. Mas nesses momentos de incômodo, a gente diz algumas coisas que não são necessariamente verdade, mas a gente acredita até o final e alimenta até o final a nossa ira e nos faz reagir de forma ainda mais ímpia. O que eu estava querendo tanto que virou exigência? O que eu creio sobre Deus nesse momento? Que Ele não se importa, que Ele não liga, que não tem jeito. É uma questão de controle, então. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, na minha hora. Quais são as minhas motivações nesse sentido? O que eu estava querendo tanto que me levou? Ver a situação, reagir dessa forma e que, portanto, eu acredito em algum nível. Eu estava querendo conforto. Eu queria descansar e não queria ser contrariado. Eu quero ser ouvido, eu quero ser valorizado, eu quero ser admirado. Quais têm sido as consequências das nossas insensatezes, dos nossos incômodos nesses momentos? Então, quando eu reajo da forma como eu tenho reagido, eu me sinto cansado, eu tenho dor de cabeça, eu fico remoendo a situação depois. O que tem feito essas minhas reações com os nossos relacionamentos? As pessoas têm criado distância de mim. Algumas delas, inclusive, têm medo de falar comigo. Eu tenho percebido que as pessoas pisam em ovos para falar comigo. Isso é um sinal que é difícil de falar comigo. O que a minha irritação comunica sobre Deus e o Evangelho? Como que as minhas reações impactam o meu testemunho? Tem gente que soubesse que eu sou crente diria, ué? Ou diria, mas isso não faz sentido com o Filho de Deus. Que tipo de clima eu tenho criado nos ambientes com os quais eu frequento? Às vezes eu crio risco de acidente. Eu não deixo a pessoa passar, eu jogo um pouquinho pro lado para não ter chance dela entrar. Mas vale a pena? Eu tenho tomado decisões precipitadas nessas horas. O clima tem pesado quando eu começo a falar. A gente poderia e deveria fazer algumas perguntas sobre os nossos problemas. Primeiro, de novo, qual é a situação? Talvez aqui, se nós somos chamados a meditar sobre as Escrituras, aqui a gente poderia meditar sobre os problemas. Não com alguém necessariamente, mas depois com calma, no momento mais que você está sozinho. Hoje, eu fiquei bravo por causa disso. Então, não responderam o meu e-mail, não entenderam o que eu falei, eu expliquei com calma. Como que eu reagi? Bom, eu senti calor, inclusive. O homicídio passou brevemente pela minha cabeça. E eu respondi de forma irada. Eu fui meio mal criado. A minha resposta de propósito, a pessoa percebeu que eu estava incomodado. Eu, na verdade, falei daquela pessoa num canto com incompetente ela é. Como isso me irrita. Ou eu saí murmurando. Quais eram as minhas motivações? Eu só queria que fizesse do meu jeito naquela hora. Eu queria descansar e não me permitiram. Bom, eu cria que eu tinha o direito de descansar naquela hora. Que eu deveria ser respondido, que eu falei do jeito perfeito, que, portanto, não havia motivo para não ser compreendido. E, por último, quais têm sido as consequências? Como que as minhas reações têm feito o mundo, os ambientes nos quais eu habito ser, ou para os meus relacionamentos? Algumas perguntas para a solução, ou para começar a encontrar soluções. Se eu sou alguém que me irrita quando as coisas saem do controle, quando não acontece do meu jeito, eu me incomodo muito quando bagunça de uma forma que eu não sei o que fazer, eu posso e deveria me apoiar, na verdade, que Deus já sabia. Que não fugiu do controle dele. E que por mais que tenha fugido do meu controle, sempre fez parte dos planos de Deus. Ele não só permite todas as situações, mas ele usa todas elas para nos moldar. Não é à toa que as coisas acontecem. Não foi acidente. Não foi que escapou da minha mão. Efésios, capítulo 1, vai dizer que ele fez convergir em Cristo todas as coisas. Se ele pôde e fez Jesus vir na plenitude dos tempos, ou seja, na hora certa, que ele conduziu a história toda, as pessoas, os reis, os governantes, os impérios, as sociedades. Jesus veio exatamente na cidade que ele deveria, nasceu na hora que ele devia, conviveu
nada escapa do controle dele. Eu poderia encontrar algum descanso em dizer, está no controle de Deus. Que eu não deveria me sentir, então faz parte mesmo. Que as situações que me irritam são fornalhas de Deus. Que Ele deseja trabalhar e revelar a mim as minhas paixões que guerreiam dentro de mim. Todas elas. Do colega insuportável ao atuar da 10ª vez em algum lugar que não devia. Todas essas situações foram colocadas por Deus na minha e na sua história para que revelassem as dificuldades que nós temos. Não só com o outro incompetente. O mandamento continua valendo. Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a mim mesmo. Isso se aplica no trânsito, no WhatsApp, na fila e na reunião. Mas as coisas acontecem só quando a gente está com pressa. Lei de Smurf. Não importa. Se tem chance de dar errado, vai dar errado. E faz parte. O mundo jaz maligno. E esperar que as coisas aconteçam bem ou certo nesse mundo é esquecer momentaneamente do fato de que o normal é dar errado. O normal é não ser do nosso jeito. O normal é se sentir incomodado. Surpreendente deveria ser quando tudo dá certo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, não dá para saber de nenhum quem que é. E aí, essa pessoa estava compartilhando, muito honestamente, um sofrimento recente. Tinha prestado para o intercâmbio de trabalho da faculdade. E aí tinha dado errado. E é uma coisa que a pessoa queria muito, dava para perceber pela conversa. E aí, frustrada, eu disse alguma coisa tipo, então, para que tudo isso? Nada vale a pena. Nessas horas da dificuldade, independente delas, a gente cria verdades e crê nelas como se fossem verdades absolutas. Porque faz muito sentido. Lógico, eu queria muito, fez todo o possível, estava qualificado para a situação. Tá tudo check, não deu certo. Qual que é a verdade que ela começou a acreditar? Qual que é a verdade que a pessoa começou a acreditar? Que não vale a pena. Para que ser excelente? Para que se esforçar tanto? Não, nada disso é verdade. Mas a gente põe um bastião nas situações. Esta pessoa é ruim. Não tem jeito. Nada vale a pena. O que a verdade bíblica nos convida a fazer é reforçar ou voltar, desfazer alguma dessas coisas e crer em outras coisas que são verdade. Vale a pena sim, Deus está usando a situação para te ensinar sobre frustração. Que as coisas não precisam ser do seu jeito e que, às vezes, tinham pessoas mais qualificadas que você para esse negócio. Vamos supor que no mundo de 7 bilhões de pessoas, ou 8, sei lá, que em 230 milhões de brasileiros, que no seu trabalho ou faculdade, talvez tivesse alguém mais qualificado para você que essa vaga. Será que não é possível? Será que não foi nem Deus que impediu necessariamente, mas o fato de que tinha alguém melhor que você? Será que não faz parte da realidade esse fato? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos ordena a deixarmos ser transformados pela ação do Espírito de Deus, renovando nossa mente, fazendo isso um culto e adoração ao Senhor. Sim. Permitir que essas verdades dele refaçam as nossas compreensões da realidade. A gente deveria olhar o que eu estou acreditando nessa situação. E é uma verdade do Senhor? Ou não? É uma verdade que o meu coração criou e está me desfazendo. Só para terminar aqui, como que eu me volto para Deus? Orar para o Senhor me ajuda nessa situação difícil. Senhor, como que o Senhor pode me conduzir nessas circunstâncias? Do que eu preciso me arrepender? Qual a boa obra? Qual a parte do fruto do Espírito que eu posso dar nesse momento e que não é automático para mim nesse momento? Às vezes é ficar em silêncio pelo poder do Espírito. Não falar nada, porque falar vai ser outro problema. É ouvir primeiro, ainda que esteja doendo profundamente, antes de falar. Se já passou do ponto, é pedir perdão independente de quanto tempo já passou. Porque o mal maior é não pedir perdão nenhum. Como que eu posso responder de forma prática nessa situação? Já vou encerrar, prometo.
estou lendo um livro sobre pregação e ele propõe que parte da aplicação do texto é mostrar como que o texto mostra o mundo que ele propõe. Ou seja, se eu caminhar desse jeito, o que Deus, pelo poder dele, vai me permitir ter? Se eu responder de forma sábia, não terei eu relacionamentos mais saudáveis? É isso que Deus tem para mim e para você. Se eu ficar em silêncio, essa conversa não vai ser conduzida ou ser melhor feita. As bem-aventuranças são isso. É tipo o melhor mundo possível. E é isso que Deus oferece para mim e para você, mesmo que o mundo seja maligno e caído, mas um jeito melhor de existir e se relacionar. E por último, exatamente isso. Desfrutar de paz interior, bom testemunho e crescimento em paciência. Resumo, o maior problema sou eu. Independente de quem eu sou, independente de que o outro é, o mal habita em mim e parte dos nossos problemas são das paixões que guerreiam em mim e você. Segundo, que a gente deveria usar e permitir dessas situações para nomear desejos, não só assim que eu estou bravo. Não, eu estou bravo por quê? O que eu queria que eu não consegui. O que eu exigia do outro que não me foi dado. Terceiro, trazer isso à luz de Cristo. Ou seja, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso confessar, reconhecer e depender para que o Teu Santo Espírito faça? E por último, Deus nos capacita a amar de forma correta, responder de um jeito adequado. Tudo bem? Boa semana, a gente se vê domingo que vem.